Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Henrique Marrone, sou coordenador e membro do Grupo de Estudos de Direito Desportivo Empresarial da Faculdade de Direito Mackenzie, conhecido como GEDMAC. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao Núcleo do Conhecimento pela oportunidade da gente realizar esse podcast. Sem eles não seria possível. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, seja lá a hora que vocês estão vendo. Eu sou a Rafaela, também sou membro e coordenadora do Grupo de Estudo de Direito Desportivo Empresarial aqui do Mackenzie. E, bom, hoje a gente está aqui, finalmente, está saindo da gaveta esse projeto tão maravilhoso que é o GEDcast, né? Exatamente, pessoal, o GEDcast, sendo esse nosso episódio 0, nosso episódio piloto, a ideia é justamente a gente conversar sobre a fundação e criação do nosso grupo de estudos. E para isso, pessoal, eu não poderia contar com ninguém melhor do que o Dr. Gabriel Russidi, que foi um dos primeiros coordenadores desse grupo de estudos, ele que hoje é advogado da Confederação Brasileira de Rugby, é pós-graduado em Direito Desportivo pela ESA da OAB, e é uma grande honra ter ele aqui com a gente, vai nos ajudar nos debates, inclusive pode ser que ele volte em outros episódios. E como nossos outros convidados, ninguém melhor que os cofundadores do GEDMAC. É isso aí. A gente está aqui de forma remota, né, com o Gabriel Duarte, o fundador do GEDMAC. Ele é advogado, óbvio, graduado no Mackenzie, pós-graduado na GV para Economia, se eu não me engano. Atualmente está fazendo mestrado lá fora, na Universidade do Minho, em Direito e Mercado. E ele está aqui hoje para falar um pouco, juntamente com o líder. Nosso líder, nosso professor orientador, Pedro Ramuno, graduando, mestrado, doutorando pela Universidade de São Paulo. Nosso professor orientador, também professor da matéria de Direito Empresarial na Faculdade de Direito Mackenzie, a quem a gente tem a honra de receber, sempre nos ajuda e colabora com o nosso grupo. Bom, pessoal, dando início ao nosso podcast, hoje que a gente vai falar sobre o passado, presente e futuro do nosso grupo de estudos, acho que a melhor forma de começar isso é justamente pelo começo. Então eu queria perguntar para vocês de uma forma geral, em que momento que se deu a necessidade de se criar o GED, em que momento vocês decidiram tomar essa iniciativa? Eu faço essa pergunta aberta, quem quiser ser o primeiro a responder que fique à vontade. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, quem estiver vendo esse horário aí, galera. Sou o Gabriel Cid, sou um dos fundadores também, e na verdade a ideia surgiu com o Gá Duarte. A gente se conhece desde do colégio, na verdade, né? A gente fez o mesmo colégio e ele chegou pra mim e falou assim: Russidi, tá a fim de fazer um grupo de estudos de desportivo? E eu tinha acabado de me formar, tava 6 meses de formado ali, no meio da pandemia, 2020. Aí a gente falou, por que não? Eu falei, topo, vamos fazer isso aí. Aí ele falou assim, eu já falei com o professor, já falei com o Ramuno, ele topou e a gente tem que fazer isso acontecer. De uma maneira simples, foi desse jeito, assim, o Gá, ele falou comigo e falou com outros 2 membros, que era o Bruno e o João Pedro, e também com o Ramuno, né, para essa parte institucional do Mackenzie ali. E de uma maneira bem simples, o GED surgiu literalmente com a ajuda dos alunos para os alunos, e também se não fosse a ajuda do Ramuno, a gente não teria conseguido introduzir isso no Mackenzie efetivamente. Né, Gá, o que você acha aí? Fala pessoal, tudo bem? Bom, exatamente isso que o Cid falou. Foi uma ideia, digamos, pré-pandêmica ou durante a pandemia ali. Eu entendi no Mackenzie que existia esse espaço, não existia algo estruturado, bem consolidado de direito desportivo. E eu sei que a dor, o Cid entende bem isso, a nossa dor da graduação a gente não sabe como ter acesso a essas pessoas, a gente não sabe como a gente não sabia como ter acesso a materiais disso. Então foi justamente fundando um grupo de estudos que talvez a gente tivesse uma oportunidade. Então era um caminho que talvez era um caminho mais difícil, mas ele era possível. E aí o professor Pedro Ramuno prontamente topou a ideia. A gente conversou bastante sobre isso, a gente foi com uma ideia diferente dos outros grupos de estudo do Brasil. Nossa ideia era puxar mais para o empresarial. Os grupos do Brasil, no geral, eles são estruturados com foco no Brasil e foco um pouco mais de contencioso, e não é nossa área. Eu sempre fui no mercado financeiro e do empresarial, então não fazia muito sentido também. Então, quando eu levei para ele, também olhando para o professor Pedro como alguém jovem que conseguiria pegar essa ideia e levar para frente,
E eu acho que foi uma cartada genial, porque foi na pessoa certa, no momento certo. Então a gente pegou o grupo, estruturou de uma forma diferente de tentar montar algo pro empresarial, focando quase sempre nisso. E, bom, a gente está aqui com 5 anos no grupo, então a gente pode dizer que foi um sucesso essa ideia. Então, professor, sua vez agora. Eu tenho uma... Quando eu estava na graduação ainda, eu aprendi com um professor meu que tudo que acontece na faculdade acontece porque os alunos querem, os alunos se movem. Por mais que vocês me tratem como cofundador, fico muito feliz com esse título, mas na verdade eu fui um facilitador, né? Porque fundador é quem funda, de fato, é quem faz virar, né? E eu só estava lá para poder ser outra pessoa. Como vocês sabem, nunca foi a minha área de direito desportivo, a minha área sempre foi de direito empresarial e societário. Com o GED é um pouquinho agora a minha área, porque a quantidade de trabalhos de conclusão de curso que eu já orientei desde então em direito desportivo é algo que não é pequeno, assim. Eu acho que acho que é o momento de agradecer, né? Temos que agradecer. E é curioso que isso me fez entender cada vez mais da área. Então foi um desejo por parte do Gabriel, do Rucide, que já tinha saído e não tinha ainda na graduação tido essa oportunidade, que eu fico muito feliz de ter conseguido promover institucionalmente. E a origem do GED, como já foi dito pelo Rucide, dito pelo Gá também, foi um projeto dos alunos para os alunos, institucionalmente como um grupo de estudos. E eu acho que é justamente esse vínculo e essa motivação dos alunos que faz com que o GED seja hoje tão consolidado. Eu entrei no Mackenzie como professor em 2018, o GED nasce em 2020, ele hoje está em 2025, completando 5 anos, e alcança patamar de ser um dos maiores, eu vou falar que é o maior, para depois brigarem com a gente e viralizar, o maior grupo de estudos de direito desportivo do Brasil. Se não o maior, certamente o melhor. Olha, eu vi as redes sociais antes do podcast e a gente passou todo mundo, viu? Então, não sei não. Pelo menos nesse sentido, a gente passou todo mundo. E se não passou só em quantidade, em qualidade de seguidores, eu tenho certeza que nós temos os melhores seguidores. Bom, É o maior, com certeza. Ô Gá, interessante você falar da quantidade de seguidores, da proporção que o GED tomou nos últimos anos, mas eu queria fazer uma pergunta voltando um pouquinho para o passado. No momento de fundação do grupo, vocês sentiam que teria essa adesão, que hoje em dia ela é visível? Você sentia que ia tomar essa proporção, que você teria um quórum gigante igual a gente tem hoje dentro do Mackenzie a respeito dessa matéria, desse grupo? Eu acho que eu não esperava, sinceramente, que ia ser algo foi tão rápido. Quando a gente lançou, salvo engano, foi dia 15 de agosto. O Ramon começou a conversar ali em abril. Tinha acabado de começar a pandemia, eu tinha saído do meu trabalho, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa para voltar para o mercado e tal. Por que não montar um grupo de estudos? Então, foi algo que um processo começou em abril. A gente teve a primeira reunião em agosto e abriu o processo seletivo foi no final de julho. E foi assim, a gente recebeu tanta inscrição, cara, que a gente começou a ter que desdobrar para conseguir ver tudo. Então eu não esperava que a gente lançou o Instagram, começou um monte de seguidor, assim, tipo, 200, 300 no dia. A gente falou, nossa, o que está acontecendo aqui? Então era realmente uma necessidade da faculdade, algo que as pessoas queriam, os alunos, e não tinha oportunidade. O Cidão sempre me fala, eu estava ali escrevendo meu TCC, estava escrevendo sobre esportivo, eu não sabia com quem falar, o que eu poderia fazer, os meus orientadores não sabiam absolutamente nada, então eu acho que é um facilitador também para os alunos, sabe? O GED também é isso, tanto para você acessar o mercado, para você acessar conhecimento. Então era isso, a gente conseguiu também, como o professor falou agora há pouco, ser um facilitador dos alunos. Então a ideia era essa, e eu não esperava que ia ter... Nessa linha do que o Gá está trazendo, eu me lembro muito de uma frase, uma vez que o Thiago Leifert falou, não sei se vocês vão se lembrar disso, que fez muito sucesso, que ele falou o seguinte, o pessoal fala que o Brasil é o país do futebol, mas mais do que do futebol é o país das novelas. Porque o que orienta, né, o horário que as coisas vão passar é a novela. Mas também tem uma paixão muito grande pelo esporte. O que faz o GED, na minha visão, ter tido uma adesão tão grande é que as pessoas amam o futebol, em primeiro lugar, amam o esporte também. E o desejo de estudar isso de uma forma consolidada, verticalizada dentro de um contexto jurídico, que faz as pessoas gostarem no primeiro momento do GED.
aí entender o que o direito esportivo faz elas ficarem. E por isso que a gente tem permanência dos membros de uma forma bastante constante. A ideia, assim, né, quando a gente criou, a gente sabia que ia ter uma galera querendo realmente aprender, porque foi mais ou menos o que o Gá falou ali, eu e mais um ou dois na nossa graduação, a gente fez de direito esportivo, só que era aquela coisa, o nosso orientador não era da área, então quando a gente foi apresentar o projeto, a minha orientadora, ela falou assim, te apoio, mas eu não sei nada. Eu falei, não, tudo bem. E aí é a questão de ir no LinkedIn, no Instagram, dar a cara a tapa, perguntar para os profissionais que eram ali da área, né? E aí a gente chegou e falou, tá, a gente vai ter alguns seguidores, só que a gente não sabia que ia ter tantos seguidores, a gente não sabia que ia ter, no primeiro processo seletivo do JED, a gente ia ter mais de 100 inscrições, e tendo um dos recordes na época de inscrições de grupo de estudos do Mackenzie também. Então, na época a gente não sabia muita coisa, então a gente falou assim, como que a gente vai selecionar a galera, como que a gente vai, quantos membros a gente vai ter, a gente tinha uma noção, mas como é que a gente pode fazer para conseguir, por exemplo, pegar mais essa galera e abrir mais vagas? Então a categoria de base surgiu assim. A gente falou, a gente precisa ter pessoas qualificadas que já têm um pouco de noção, mas é legal ter as pessoas iniciando também o curso da faculdade e ter o desportivo durante a faculdade inteira. E aí o Gá veio com a ideia genial, falou, por que a gente não faz uma categoria de base? Entendeu? Então, essa ideia surgiu. A gente realmente, se você perguntar pra mim, você tinha ideia que em 5 anos o JED ia estar gigantesco? Eu falo, não, com certeza não. Não ia ter essa noção. Mas a gente foi vendo ao longo dos anos que a nossa ideia deu certo, a nossa ideia era realmente importante, a nossa ideia foi comprada pelos outros, e isso foi aumentando cada vez mais até chegar onde está hoje. Sim. E, Rucide, Pedro, como vocês falaram da função, você falou da sua função de facilitador, mas a questão é, o JED hoje também se tornou um facilitador dentro da faculdade. Eu, como aluno de graduação, posso falar, a Rafa também fala a mesma coisa. Quantas pessoas não entraram no JED, conseguiram acesso ao mercado de trabalho, estão lá até hoje, como é o meu caso, o caso da Rafa, e muito por conta dos contatos que o JED nos proporcionou. Então, Gá, Rucide, vocês que atuam nessa área, principalmente você, Ru, como que você pode abordar esse assunto? O que você entende que o JED realmente prospera para os membros conseguirem entrar nesse mercado? E se eu puder fazer só um adendo, concordo assim embaixo de tudo, e fala com o coração, sai do profissional, fala você como Aqui não é a Gabriel Confederação Brasileira de Rugby. vendo uns alunos entrando no mercado que sempre foi o sonho, sempre te brilhou os olhos, sabe? O que eu acho que o JED realmente ele facilita é você ter um contato próximo com os profissionais da área, né? Então, o nosso primeiro encontro ali, a gente teve o Renatini, que era um cara que é da casa, e durante muito tempo foi advogado de São Paulo, hoje em dia ele é gerente jurídico da Federação Paulista de Futebol. O Iglesias também, que ele tá aí na Espanha, é um cara também que era da casa, ele não trabalha, acho que diretamente com direito desportivo, mas ele é também um entusiasta da área, ele faz várias pesquisas ali. O que a gente sente é que o JED demonstrando e trazendo os profissionais da área, a gente consegue ter mais contato, fazer o que a gente fala de networking, que a gente fala que é o famoso QI, né, que quem indica. Então, assim, se eu puder dar um exemplo totalmente, assim, que comprova tudo o que o JED quis fazer, é o caso da TT, tá, da Ana Tereza. Por quê? Porque a gente fez uma parceria com a CBRU, e eu não estava lá ainda, foi em 2023, 2022, em que a gente fazia uns posts junto com eles no Instagram e eles abriram a casa pra gente conhecer lá como era a administração da CBRU, coisas do tipo. E essa parceria que a gente teve com a CBRU acabou dando oportunidade para a TT fazer um estágio lá. Além disso, você, por exemplo, conseguindo ir pro Tanuri Ribeiro, o Henrique estando também no tribunal ali da Federação Paulista de Futebol, eu conhecendo algumas pessoas, o primeiro contato efetivamente que eu tive com o desportivo foi em 2022, e efetivamente agora, batendo o martelo, que eu tô 100% agora em 2025, então assim, eu tenho muito orgulho de falar que o JED proporcionou para vocês, que ainda são alunos da graduação, uma coisa que eu não tive, que o Gá não teve, que alguns membros da graduação não tiveram,
que é ter essa oportunidade de conhecer o direito esportivo enquanto ainda estão estudando. Porque assim, você pode ter conhecimento de ter essa área, mas antigamente você não tinha meios facilitadores ali de conseguir estudar a área. Então você precisava ir atrás, você precisava pensar em quem você ia chamar e coisas desse tipo. Então assim, se eu tenho um orgulhinho assim, que meu olho até brilha, é poder saber que o GED proporciona para vocês uma coisa que eu não tive. E eu não tenho ressentimento com isso, eu tenho orgulho de poder dar para vocês uma facilidade que eu não tive, mas que vocês vão ter. E isso ajuda a gente a criar profissionais melhores, tá? Eu acho que essa situação, e aí o Gá e o Ramon podem até falar melhor também sobre isso, é como a gente consegue ter um profissional melhor, dele tendo conhecimento da área desde o começo da faculdade e até o final, e não necessariamente sair da faculdade para poder fazer uma especialização e conhecer a área somente depois da faculdade. Eu acho que o que a gente falou é exatamente isso. Acho que o GED, no final das contas, o GED é um grande facilitador. Ele pega pessoas que talvez sejam de mais difícil acesso, traz para dentro de um ambiente universitário, porque as pessoas querem estar dentro do ambiente universitário. Talvez você chamasse uma pessoa, um professor de fora, ou um professor daqui, ou um presidente da CNRD, por exemplo, para falar num evento na esquina, ele não iria. Mas para falar no Mackenzie, ele vai. Porque isso, para ele, ele gosta de estar nesse ambiente e ele pode tirar proveito disso depois. Então, é um jogo de uma mão lava a outra, nesse caso. Então, a gente chama a pessoa, ela gosta do ambiente e a gente dá esse acesso aos alunos, que é o mais difícil. É o networking, no final das contas. A gente dá o networking e dá o conhecimento. Se as pessoas elas estão nesse ambiente, elas se soltam um pouco mais, elas relaxam. Se tem alunos ali, isso é uma coisa que o GED a gente sempre fala, tipo, a gente é uma grande família. Todo mundo tá junto, a gente se conhece, grandes amizades. E acho que esse ambiente é muito interessante, porque as pessoas crescem nesse ambiente. As pessoas aprendem a falar em público, que a gente tem os laboratórios. As pessoas aprendem a não ter vergonha de falar com outras pessoas, que talvez são pessoas de 30, 40 anos de mercado. A pessoa tá ali, ela tá disponível para você, é só você ir lá e falar com ela. Mas talvez se fosse depender só do indivíduo, a pessoa, ela não ia fazer isso. Então a gente faz desse meio de campo. E ver onde as pessoas estão hoje é sensacional. Sensacional. O Cid está onde está hoje na CBRU por conta do GED, com certeza isso ajudou muito. Eu estou aqui fazendo mestrado e também dando umas aulinhas por aí, por conta do GED, isso ajudou bastante. Se eu puder aqui, eu vou centralizar naquela câmera que aqui é pro corte, ó. Se a gente for pegar o que o GED ele é aquilo que a universidade nasceu para fazer. Ensino universitário, ela tem 3 funções: o saber, o fazer e o olhar. Saber é conteudista, fazer é ensinar a fazer, tem cunho profissionalizante, e olhar é trazer perspectiva de fato crítica. Esse é um dos pontos. O outro ponto é que eu tenho 3 eixos universitários: ensino, pesquisa e extensão. A gente costuma olhar para a universidade, para a faculdade, como sendo uma cadeia de ensino. Aula, 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 aula. E deixar de lado a função da pesquisa, a função da extensão, a função daquilo que não é sala de aula. E o GED ele entra como algo que captura muito bem essa essência, porque promove pesquisa, promove eventos de extensão universitária e atividades extensionistas que vão consolidar o saber, o fazer e o olhar. E a consequência disso é clara. Hoje em dia, o profissional mackenzista dentro da área do direito desportivo é extremamente benquisto. E isso mostra o sucesso que a universidade, por meio e catalisado por um grupo de estudos, consegue entregar. Então, acho que uma coisa conversa muito bem com a outra, é que são exemplos de entrega, acima de tudo. E eu digo mais também, um dos nossos grandes preocupações, que eu e o Gá a gente conversava muito, era falar assim, a gente não quer um grupo de estudos só que um palestrante vá lá e fique falando, e os alunos só fiquem ouvindo. A gente quer também que eles botem a mão na massa, que eles se proporcionem a também pensar, também estudar. E aí surgiu essa ideia dos laboratórios justamente para fazer o quê? Para fazer os membros estudarem o tema,
pensarem em como elaborar o tema e aprenderem a falar. Porque, querendo ou não, a gente está numa profissão que a gente precisa falar em público, seja para fazer uma sustentação, seja para falar com o cliente, seja para fazer reunião, seja para fazer qualquer tipo de coisa. E você aprendendo isso já antes na faculdade é uma maneira muito boa de você conseguir treinar, de você conseguir ter a sua capacidade de poder falar realmente em público, poder conversar aqui no podcast de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais até informal de ser, entendeu? Então, essa ideia também de fazer com que os alunos, eles tenham que pensar em apresentar as situações, foi uma ideia para a gente também poder mostrar que é feito pelos alunos para os alunos. Então, eu quero que você, que é membro, mostre para outro membro o que é esse tema que você está falando, que tal pessoa apresentou há tanto tempo, entendeu? É muito engraçado porque vocês estão aqui falando e tá me dando flashback dos membros vindo falar comigo. Essa questão de, eu quero entrar na área, mas eu não sei por onde. Quantas vezes eu escutei isso agora? A gente encerrou o processo seletivo com algumas entrevistas. Fizemos algumas entrevistas. Quantos membros não me falaram? Eu tô esperando abrir vaga, eu fico lá no Instagram, eu quero entrar na área, eu não sei como. Quantas vezes eu não escutei isso agora? Eu mesma também já falei isso. Inclusive, foi assim que entrei na área, foi do boca em boca, colocando a cara ali a tapa. Quantas vezes eu não escutei um membro falar, nossa, os laboratórios me ajudaram tanto a eloquência, engraçado, bem essa palavra. Enfim... sabe, então assim, eu tô escutando, eu sou coordenadora, mas antes de tudo eu também sou membro, eu também sou entusiasta e posso afirmar que é tudo muito verdade, né? Sim, com certeza. Hoje a gente acabou de sair de um processo seletivo, gente, assim, com mais de 130, quantos inscritos? 173 inscritos. Então, assim, além de demandar um tempo da coordenação, a gente vê que tem uma procura muito grande do pessoal, da galera da faculdade. E não só do processo seletivo, mas assim, pessoalmente falando, eu recebi mensagem do LinkedIn, nem sabia eu nem usava meu LinkedIn, recebi mensagem de gente falando, ô Henrique, como é que eu faço pra entrar no GED? Quando que vai ser o processo seletivo? Eu posso falar com o Ramuno, posso mandar uma mensagem pra ele, pra ver se vai abrir mais vaga, se vocês vão fazer algum tipo de evento. E foi assim, 4, 5 vezes que eu recebo isso. Então é muito bacana ver o que vocês construíram. Você respondeu muito bem porque ninguém veio me perguntar nada. Então você teve muito êxito nas suas respostas, tá? Bom, um bom coordenador serve pra isso. Um bom coordenador preserva o seu orientador. Bom, mas antes de tudo eu gostaria de elogiar o discurso paterno do Rucídio, o seu corte. E eu queria fazer uma menção @Carolzinha do marketing do GED. Tem que virar corte pro nosso Instagram, tá? Porque eu sei que ela tá no escutando, então já vou fazer ela ganhar tempo aqui. Então, mas... mas além disso, eu acho interessante falar que não foi um processo fácil. Demandou muito tempo. Se já demanda tempo nosso hoje da atual coordenação, demandou muito tempo de vocês no começo, do Ramuno na orientação, e por não ser um processo fácil, eu já sei de algumas histórias, mas eu gostaria que vocês falassem sobre isso. É um processo que teve muitos erros, e teve muitos acertos também para se tornar o que o GED é hoje. Então, acho que seria interessante a gente comentar isso, até para servir de exemplo para outros grupos de estudos, pessoas que eventualmente vão ver esse podcast daqui 5 anos e vão estar na coordenadoria do GED, até para ajudar essas pessoas. Então, que vocês puderem me resumir, quais são os principais acertos e erros do GED nos últimos anos? E bem como o tempo que vocês demandaram, né? Que não foi fácil, e eu sei que não foi. Vou começar porque como eu tava ali no comecinho, eu lembro que eu ficava procurar documento no Mackenzie para fazer um documento parecido. Eu lembro que eu, o Bruno e o Sidney, algumas vezes a gente ficava madrugadas em claro, montando post, montando material de encontro. Às vezes a gente tinha alguns convidados simplesmente recusavam participar na semana, ou às vezes 2, 3 dias antes. A gente tinha que se desenrolar para procurar outro convidado nos 45 do segundo tempo. Então, assim, foram... Não vamos citar nomes, óbvio. Fica aí na imaginação. Mas deu uma magoada aí. Faz 5 Nunca anos, mais quase, foram quase convidados nada. de novo. Exatamente. Mas foram, assim, às vezes a gente ficava até... A gente trabalhava ou estagiava, ia pra faculdade, voltava e ainda fazia as coisas do GED. Então, mas assim, valeu a pena, sabe? Isso é um processo que foi difícil, mas valeu a pena. Erros e acertos. Eu acho que o laboratório, por exemplo, foi um acerto absurdo. Eu acho que o laboratório foi algo que, parando e pensando na perspectiva do coordenador, o laboratório ele facilita a vida do coordenador, porque a gente não tem que correr atrás de um convidado.
E a gente dá a oportunidade para o aluno estar ali e perder vergonha, se conseguir se desenvolver. Então, acho que é um ganho das duas partes também. É, erros. Eu acho que o primeiro encontro, o Cid lembra, a gente teve um encontro de 3 horas e meia no primeiro encontro, porque as pessoas não paravam de falar. E a gente não sabia se a gente cortava, se a gente ia ser mal educado. A gente não sabia. Eu fiquei completamente perdido no primeiro encontro. Eu lembro disso e a gente teve um feedback positivo no final do semestre, porque a gente conseguiu deixar o encontro dentro de 2 horas. Então, assim, o primeiro foi quase o dobro. Então, esse foi um erro. Assim, o Cid lembra disso. A gente, cara, eu corto, aí o Cidão entrava, pá, para de falar e tal, tipo, daquele jeito. E, pô, assim, mas deu tudo certo no final. A gente conseguiu, a gente foi vendo nossos erros ao longo tanto da parte de conversar com as pessoas, de como lidar com os convidados. A gente já mandava o tempo certinho, dava um pouco mais deixar o encontro um pouco mais relaxado. E isso foram erros ali que a gente foi consertando, até hoje a gente conserta. Isso não é algo de lá, mas o primeiro encontro para mim foi o que, assim, foi um absurdo. 3 horas e meia, muitos convidados, às vezes a gente chamava muita gente e não precisava disso, às vezes deixar dois, três já bastava. Então, assim, mas a gente conseguiu, a gente foi vendo isso como um crescimento pessoal e do grupo também institucional. Isso foi super legal. Se tiver mais uma coisa para falar aí, eu não lembro de mais algo que me marcou tanto quanto isso. Eu acho que os erros e acertos a gente sempre vai ter e sempre vai continuar tendo, né? Eu acho que realmente o que marcou foi esse primeiro encontro que a gente estava totalmente perdido, porque a gente não sabia ser host, a gente não sabia cortar o pessoal, a gente não sabia quanto tempo era necessário para o pessoal apresentar, quantos convidados eram ideais. E a gente foi acertando durante o tempo, então a gente, sei lá, começou com 5 convidados, aí reduziu para 3, aí tinha encontro que eram 2 e já estava de bom tamanho. E aí os erros era isso, assim, a gente pensa, antes de ter laboratório, coisas do tipo, a gente falava assim, pô, imagina você ter 10 encontros durante o semestre ou durante o ano ali, e você acabar tendo só palestras e o pessoal só ouvindo. É um negócio que pra mim é maçante, então eu não gosto só de ficar ouvindo. Eu gosto também de fazer, de pensar, de tentar pesquisar, de tentar conversar. Então a gente foi falando, e aí surgiu essa ideia do laboratório, que pra mim, talvez, e eu acho que eu concordo com o Gá, foi um dos maiores acertos do GED. Teve recentemente a questão de deixar o GED anual, e a gente talvez viu que não era muito interessante, a gente voltou para semestral. Sim. A gente tá passando por constantes mudanças. Então, até o layout, que a gente começou com um vermelho e um branco, passamos para um vermelho e preto, que na minha opinião foi ali que a gente deu um destaque. E agora a gente mudou também um pouquinho ali com o Antônio, que inclusive é um dos nossos maiores orgulhos também, né, Gá? Tá conseguindo fazer o layout ali tudo certinho. Então, assim, a gente tá sempre em constante mudança. Às vezes a mudança é realmente muito boa e não tem como tirar, por exemplo, na minha opinião, os laboratórios. Às vezes as mudanças podem ser erros. E eu digo assim, erros no sentido de tá tudo bem. Erros acontecem. Só então, pensando no GED, o GED é um grupo de alunos. Então, ali, você pode errar dentro do GED, porque você é um aluno e você está ali tentando construir algo. O Antônio, por exemplo, um exemplo brilhante. O Antônio, cara, será que eu faço? Eu tô com um pouco de receio. Eu falei, cara, faz. Você está na faculdade, é o seu momento de acertar e errar, sabe? E usa o GED para te ajudar a melhorar e entregar coisas melhores e ter mais confiança no seu trabalho. Então, esse ambiente que eu acho que faz uma diferença bizarra, assim, é muito bom. Porque você está dentro da faculdade, ok, é algo consolidado, sério, mas você é um aluno, você pode estar aqui, você pode perguntar. A gente está aqui para ajudar, a gente tem mais experiência, né, já 5 anos aí nisso. E é legal ver essa geração tá vindo e tá querendo mais, tá querendo mudança, tá dando, né, novas ideias. Então, isso pra gente é algo que dá um orgulho, assim, é muito bom. Eu digo só mais uma coisa. Eu acho que assim, você pode errar, não, você tem que errar. Sim. Ali é o momento que você tem que errar. Porque se você não erra, você não consegue melhorar. Sim. Cara, e assim, não tô dizendo que eu e o Gá, o próprio Ramon, a gente não erre, tá? Cara, eu erro constantemente, eu erro diariamente. Só que a gente acaba sabendo que o que a gente erra, a gente tenta levar sempre o lado bom pra algumas coisas. Sim. E você tendo esse conhecimento, essa situação de saber que você pode errar e você vai errar, você também consegue pensar em como você vai melhorar. Então, a frustração de você ter errado, por exemplo, na faculdade, deixa você
futuramente, quando você erra, de um jeito melhor de você conseguir contornar a situação. Sim. Então ali o GED é pra você errar. Você vai errar. Saiba disso, você vai errar. Só que é isso, você tem que saber como você vai lidar com esse erro. Sim. Primeiro erro, inclusive, foi na hora de escolher o time, né? Ah, pronto. Mas... Brincadeiras à parte. Eu não acho que ninguém erra no GED. A gente só aprende, tá? Porque se a gente for focar no erro, a gente não continua fazendo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o que eu percebo que acho que é muito claro, acho que isso é muito importante, no início, as pessoas achavam que era um favor a pessoa vir falar no Mackenzie. Era como se a gente falasse assim, vem falar no GED, e a gente agradecia como se, nossa, a pessoa veio. A gente fica muito grato, sem dúvida. Mas o tempo mostra pra gente que o GED, ele é maior do que eu, é maior do que o Cid, é muito maior do que a gente. E as pessoas, elas querem vir falar no GED. É uma oportunidade para as pessoas estarem vinculadas ao grupo de estudos. Mostrarem o que elas sabem, compartilharem. Então, não só a gente fica muito grato quando a pessoa vem, mas a pessoa fica muito grata de vir também. E isso traz também uma outra perspectiva, que mostra que é uma construção e uma troca. Então, a gente não está só agradecendo porque quem vem, muito obrigado, senão a gente não teria o que fazer. Pelo contrário, a gente também promove para quem vem um ambiente de proximidade com a universidade, exposição qualificada, porque isso é o mais interessante. Então, se você for convidado para vir falar no GED, venha. A gente vai ficar muito grato. Mas para você vai ser muito bom também. Não, e sem falar que tem a questão da admiração também, né? Acho que um dos maiores exemplos é o Luiz Santoro, né? Ele é o ex-diretor da CBF e tal, então quando ele veio, todo mundo assim, caraca, é o ex-diretor da CBF, e assim, não foi que ele veio que a gente teve um contato ali, ele tem relação muito próxima com a TT, e ele falou, não, eu quero ir falar com vocês, e a gente assim, como assim você quer vir falar com a gente, sabe? Tipo... Tem certeza? Você quer? E assim, foi um puta do encontro. O primeiro encontro, ele veio umas 2 vezes, se eu não me engano, e o primeiro encontro ali foi online, e todo mundo, tipo, caraca, é o cara da CBF, sabe? E aí depois ele abriu também as portas de novo, e aí foi um presencial, e assim, além de ser bom pro GED e bom pro convidado, é uma questão também de admiração, que a galera fica tipo, caraca, esse cara é muito, muito, muito interessante, muito, muito foda, sabe? Então a galera também acaba ganhando, ele também acaba ganhando uma admiração pelos alunos ali, e aí a gente acaba quebrando aquele mito de a pessoa ser intocável, né? Sim. Então acho que isso é o mais importante, porque o Santoro acho que é o maior exemplo disso ali, junto com o Delbin. São 2 pessoas que são os maiores pioneiros, junto também com o Andreotti, que todo mundo põe num patamar gigantesco, só que os caras são super acessíveis, sabe? E eles estão sempre dispostos a ajudar. Eu acho que isso é o legal também, você ter essa quebra de saber que o cara vai te ajudar, entendeu? O Delbin, pra mim, é o cara que mais, assim, na graduação, é o cara que mais me ajudou. Foi o cara que eu pus a cara a tapa ali pra perguntar pra ele, eu falei, olha, eu tô fazendo meu TCC sobre antidoping, eu preciso de uma ajuda aqui. Ele falou, não, fica tranquilo. Me mandou toda a documentação e tudo que eu usei no meu TCC foi ele. E o Andreotti é um cara, por exemplo, que ele tá me abraçando agora. Então, após graduação, ele era o coordenador, eu sempre fui muito apegado com ele, sempre de conversar. O cara me ajudou no TCC ali junto com o Jean e já me chamou pra dar uma aula na minha pós. Então, tipo, é um cara também que tem um patamar gigantesco. Todo mundo sabe que ele é um cara muito, muito diferenciado e é um cara que te abraça. E se ele vê que você gosta do que você tá fazendo, se ele vê que você tem essa aptidão e você curte, ele vai te abraçar e falar assim, conta comigo aqui, vem, vamos junto e tamo junto. Mas já tivemos frustrações. Sim, com muitas. Vou fazer aqui agora, Muitas. vou contar um bastidor, que esse bastidor ele tem que ser contado. Ai, por favor. Há alguns anos, Dr. Gabriel Duarte, que está ali do outro lado do mundo, virou e falou o seguinte, não, vamos fazer um evento sobre SAF, não sei o quê. Era, curiosamente, no momento em que Ronaldo Fenômeno tinha acabado de comprar o Cruzeiro. Esse dia foi triste. Tá? Aí ele vira pra mim e fala, a gente vai chamar o diretor, não sei o quê, e o Ronaldo, Eu lembro disso. o Fenômeno. Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, não se preocupe, eu vou conseguir auditório. Aí eu fui institucionalmente, não foi fácil, eu tirei outro evento, que diga-se de passagem. Falei, não, porque o Fenômeno vai vir. Aí quem não ia querer, eu já falei, diretor, pode sentar na mesa, Fenômeno vai vir. Aí vai vir falar o quê? Não importa o que ele vai falar. Ele vai vir. Ele vai vir. Fenômeno veio? Fenômeno sabe dessa história? Ronaldo Fenômeno, vamos te marcar aqui embaixo, vem até o GED. @Ronaldo. Pô, @Ronaldo.
como é que você fez lembro isso com a disso. gente, mano? Cara, essa história foi muito boa, porque assim, simplesmente mandei mensagem pra toda a diretoria do Cruzeiro no LinkedIn. Falar, opa, tudo bem? Do grupo de estudo, tal, vamos marcar um encontro. 2 me responderam, o diretor de marketing e eu acho que o secretário-geral do Cruzeiro. O diretor de marketing respondeu, vou marcar uma reunião, tal. Marcamos 2 reuniões. Aí o que aconteceu? No momento que a gente tinha tudo programado, era o momento do casamento do Ronaldo, que ele ia pra Ibiza casar. E ele não podia, 2 meses, porque ele ia casar. Acho que, tipo, cara. Então, sim, foi complicado. O professor lembra disso. Foi bem O complicado. casamento Não do acredito. Ronaldo nos atrapalhou. Ficamos sem Ronaldo no evento e sem convite pro casamento do Ronaldo. É. Nada deu certo nessa ocasião. Nossa, eu acho que eu tô dando graças a Deus que ele não veio, porque eu não ia ter a menor condição de olhar pra ele sem tremer, Nem assim, eu, sabe, cara? É um dos imagina. meus maiores ídolos do futebol. velho. Imagina, eu não ia conseguir. Muito. Eu não tenho maturidade pra isso ainda. Ronaldo, se Mas tiver aí, cara, dá uma chance aí, pô. o convite tá aberto. Olha só DM, Ronaldo, agora, nesse exato momento, e que a gente vai marcar essa reunião. Traz a bola de ouro e tal. Fica à vontade, cara. Se ele quiser não falar, tem o Cruzeiro, se mas ele tem não quiser vereador falar ali. também, ele pode ficar só lá na frente parado, que eu perco meu sábado ali Não, olhando pra Eu ele. também. Brincadeiras à parte, agora falando muito sério, o Ronaldo é uma das maiores personalidades de gestores de futebol que a gente tem na história. Então, se um dia ele vier compartilhar seu conhecimento, vai ser um ganho histórico pro GED, pra universidade, pro direito desportivo como um todo. Nossa, imagina. Qual auditório que Pena que comportaria jogou o no Ronaldo Corinthians. Fenômeno? Então a gente tava Calma aí, Tem alguns professor. erros na história. Maior acerto dele. A gente tinha conseguido o Rui Barbosa, né, professor? Eu lembro disso. Conseguiu o Rui Barbosa, aí caiu. Infelizmente. Faz parte. Então, o que eu falei agora que eu tava com o convidado que cancelou perto do momento, o Ronaldo tá aí na lista, viu? Então, mas Ronaldo, Não, mas o Ronaldo é um que cancelou que ele não tá na nossa lista de... Não, zero Ele é mágoa, casado. zero mágoa. Ele tá Zero bem. mágoa. a gente, tudo bem, pode ver. O que eu tenho mágoa, eu vou falar aqui, hein, que eu tenho mágoa aqui. Hein, Gá, quem que é o que eu tenho mais mágoa aqui, sabe quem é? Se você tem mais mágoa, Pitch, tem vários, pô. Tem vários. Eu vou falar aqui, hein, Dr. Marcos Mota, que o senhor nunca teve um tempo pra poder sair com a gente aqui pra poder dar uma palestra pra gente. Tô te esperando, hein, Marcos Mota. Você tá de brincadeira, hein, meu? Traz o Neymar, pô. Vem com o Neymar junto, tem problema. Não, Neymar não. Neymar sempre bem-vindo ao GED, tá? Pra Fala. gente não se comprometer, qual é o próximo tópico? Exatamente, vamos parar. Bom, Neymar é um assunto sensível. Cara, eu tô muito feliz da gente ter feito esse retrospecto dos convidados, porque os convidados do GED é uma coisa que eu particularmente tenho muito orgulho, muito orgulho dos nomes que a gente traz aqui. Não só isso, como o Gá mesmo falou, antes eram alguns convidados que até cancelavam em cima da hora, acho que justamente porque o GED Mac no começo, por óbvio, não tinha o nome, né, a magnitude que tem hoje. Então, acho que a gente podia falar um pouco desse crescimento do GEDMAC, o tijolinho por tijolinho, assim. Claro, a gente já falou bastante, mas o que vocês acham que impulsionaram ativamente para esse crescimento em 5 anos? É um recorde. O que vocês acham que foi o ponto de... Que eu acho que é consistência. Assim, eu vejo essa palavra como a principal. A gente pensa que a gente começou num cenário pandêmico, a gente começou com o GED na pandemia, então a gente já estava ali, tudo mudando, o GED começou 100% online, tanto que eu fui conhecer o Ramuno, eu acho que 1 ano depois que a gente fundou o GED. Depois do futebol, acho que foi alguma coisa assim que a gente se conheceu. Falou, você é o Ramuno? Pô, prazer, Gabriel. Depois de O cara que te manda mensagem todos os dias há 1 ano, eu... infernizou sua vida. Enchi o saco dele 24 horas por dia. Então, acho que consistência é a palavra certa do GED. A gente foi constante nesses últimos 5 anos e a gente tem exemplos, por exemplo, outros grupos de estudos no Brasil. A gente tem, por exemplo, a Unesp, a USP é o que se mantém, o FRJ, mas eu acho que teve um boom na pandemia de grupo de estudo, que foram fundados, os alunos estavam ali e tal, e hoje a gente vê um declínio que poucos estão aí e poucos conseguem se manter estruturados, porque as pessoas vão passando, as pessoas não têm, os próximos alunos, coordenadores não têm a mesma, eles não entendem um projeto ou não querem fazer a mesma coisa. Então acho que no GED a gente conseguiu ter essa consistência nos últimos 5 anos e por isso que a gente cresceu também. E a gente tem qualidade também, é claro, Mackenzie, a parte de exposição, a marca Mackenzie,
isso tudo, a qualidade dos nossos alunos enfim, tudo, isso é algo que deixa a gente num patamar bom. Então, todos esses fatores deixaram a gente como a gente está hoje. Então, 5 anos de GEDMAC e o GED como ele está. O que vocês acham sobre isso? Eu tenho uma opinião também que, além da consistência, tem também a questão da persistência. Porque o que eu vejo muito hoje, que a maioria dos grupos de estudos, ele tem uma pessoa ali que é o garoto propaganda do grupo de estudos, sabe? Então, a USP tem o cara que é da área, a Unesp tem um cara que é da área, a PUC tem um cara também que é da área, e o GED não tem isso, porque o GED é a construção de tudo ali, sabe? O GED não tem esse garoto propaganda especificamente da área, que é o cara diferenciado e tal. Tem uma junção de situações, uma junção de pessoas que são o diferente do GED. E eu acho que isso faz a diferença, tanto é que por nossa conta e por nossa ajuda, teve já uns 2 ou 3 grupos de estudos que se formaram pedindo nossa... foi a GV... Falaram GV, São Judas e teve um... E São Caetano também. A USCS também veio pedir ajuda pra gente também. Então, assim, A gente recebeu mensagem, como é que vocês fizeram isso e tal? E a gente, né, se reuniu com os caras e a gente explicou e eles montaram algo parecido. Então, tipo, até como exemplo desses outros grupos é algo pra gente que a gente não pensava que ia ser desse jeito. Então, super interessante. Eu acho que essa é a palavra, persistência, sabe? E eu digo isso até antes do GED, sabe? Tipo, você não desistir do seu sonho ali de poder estar na área, de poder querer conhecer pessoas novas no sentido de fazer networking, botar a cara a tapa ali, foi o que nem o Gá falou. A gente, no começo do GED, a gente tinha brincadeira de reuniões só depois das 10 horas da noite. Porque a gente tinha tanta coisa para fazer durante o dia, de trabalho, de estudo, etc., que as reuniões ficavam 10 horas até a gente conseguir bater. Então era... Eu tive uma reunião com o Bruno, era 1h30 da manhã. Vamos falar? Vamos. Meu Deus. Quando vocês falam de consistência, é algo que se mantém hoje no presente, mas é algo que a gente precisa ter no futuro. E a gente já falou muito sobre passado, presente. Eu acho que vale a pena a gente usar esse momento para... O futuro é incerto, mas se a gente conseguir prever alguma coisa do que será o GED nos próximos anos, quais são nossos objetivos, e eu deixo um paralelo ao professor Ramuno também, porque ele deu um discurso no nosso encontro inaugural. Eu nunca vi uma sala tão concentrada e eu nunca vi aluno de primeiro e segundo semestre com tanto medo das palavras quanto estavam naquele ambiente. Mas no bom sentido, no bom sentido. Então, Ramuno, se você puder avaliar com o professor orientador os objetivos do seu grupo, do nosso grupo, daqui pra frente, e se você puder também entrar naquele discurso que você deu sobre o que é pesquisa, o que um aluno de um grupo de estudos de pesquisa tem que fazer para ajudar o grupo a evoluir ou evoluir individualmente. Foi muito bom esse discurso. O primeiro e segundo semestre vieram falar comigo já querendo, assim, formular o TCC deles. Não, então, teve um impacto. Gente, vamos lá. Vamos lá. Na linha do que vocês falaram de consistência e persistência, o que faz um grupo de estudos permanecer, a permanência dele, as pessoas, elas sempre vão estar muito ligadas ao grupo. Mas é quando o grupo se destaca das pessoas e ele vive. Tá todo mundo faz parte da história. Mas é aquela coisa que se um dia eu falar assim, vou ficar 2 anos fora, o GED continua. Se qualquer um de nós ficar 2 anos, o GED continua, porque ele é maior do que cada um de nós. Eu acho que esse foi o grande sucesso que o Cid já conseguiram, e é mérito de vocês, é que vocês fizeram algo que não se restringe a vocês. Ele permanece, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Aí quando a gente pensa em futuro, e aí para todo mundo, né? Grupo de estudos e grupo de pesquisa tá dentro do eixo de pesquisa. Tem que pesquisar. Se a gente vai ficar utilizando o grupo de estudos para ficar tendo cargo e ficar fazendo networking apenas, a gente perde a essência. A essência é produzir conhecimento, e conhecimento ele tem que ser compartilhado. Senão você vai lá, você aprende, você compartilha entre 5 ou 6 e você não traz para o mundo. Isso é muito ruim, porque é trazer para o mundo que faz desenvolver a matéria. E é isso que o direito desportivo e o GED tem a contribuir e vai contribuir, que é fazer com que aquilo que a gente aprende muito bem, a gente compartilhe com quem está fora.
Porque quando a gente promove, quem divide multiplica no final do dia. E dividir conhecimento é a função primordial de um grupo de estudos, entre os membros e dos membros para fora. Eu não vou ser tão enfático quanto eu fui na reunião inaugural, porque Quem viu, viu. Eu quero que todo mundo acompanhe os próximos episódios do JEDcast. Eu acho que uma das grandes preocupações minha e do Gá também na época foi que a gente falou assim, a gente não vai estar aqui para sempre e a gente precisa realmente pegar pessoas para, entre aspas, treinar ali, né, começar a desenvolver para botar o barco e deixar o barco ir sozinho. Então, eu sou o próprio exemplo disso, assim, faz mais ou menos um ano que eu tive uns problemas pessoais ali que eu não tô conseguindo estar tão presente. E eu não tenho a menor preocupação, porque as pessoas que a gente preparou, elas dão conta do recado. Então, vocês da coordenação, o Arthur ali, a própria Amanda, então são pessoas que a gente olhava assim como com olhos bem clínicos e a gente via a galera ali e falava assim, vamos puxar essa pessoa para coordenação para que ela possa se desenvolver mais. E acho que um dos maiores exemplos disso também é o Didico, velho. Ele é um cara que entrou, ele tinha muita vergonha, eu lembro no começo, e aí a gente falou, puta, esse cara tem potencial, vamos puxar ele. A gente puxou o cara, ele é um cara que ele fez o que ele tinha que fazer, ele passou por muitos problemas pessoais, eu sei, porque ele vinha falar comigo com o Gá, e aí eu e o Gá, a gente conversava, a gente falava, cara, foca nisso aqui, vai dar certo, puta, ele ajudou muito a gente em todos os sentidos, e aí começou a vir a gente fala que vocês são, sei lá, a quarta, quinta geração, porque chega a ser até bizarro, assim, pensar em já quarta, quinta geração, né? A idade, né, Rucide? Ela chega. Tá chegando, os 30 já chegaram aqui, mas é isso, assim, sabe? É isso, assim, a gente tem que pensar em deixar o barco rolar, porque é isso, por exemplo, o Gá tá em Portugal, eu, hoje em dia, não consigo dar tanta atenção quanto eu sei que o Jed precisa. E é isso, eu não vou ser orgulhoso a ponto de falar, não, isso aqui é meu, eu não quero mais. Eu quero que continue, por quê? Porque é o nosso legado, o legado do Jed, eu digo. É nosso legado, é tipo assim, eu quero que vocês tenham o que eu não tive na faculdade, entendeu? E saber que a gente tá conseguindo fazer isso é, tipo, o maior sucesso, assim. Se me perguntarem qual que é o seu maior projeto, o projeto que você mais... É o GED, não tem o que falar, entendeu? É isso. Só um último ponto desse. A gente tomou muito cuidado em sabe, como fazer a transição, sabe? Foi uma transição de quase 1 ano e meio, vocês sentiram isso da coordenação nova, da gente olhar as pessoas e sentir quanto que as pessoas poderiam se doar para o projeto, porque é algo que é simples. Pensando num grupo de estudos que não é algo remunerado, a pessoa está ali porque ela quer e não porque ela precisa. Então, pensando que você tem que tirar algum tempo da sua semana para dar para o grupo de estudos, que é algo por fora, será que vai ser a prioridade dessa pessoa? Será que não vai? Então, quando a gente começou a pensar no processo de transição, eu tô aqui faz 2 anos, então eu não conseguiria estar no dia a dia como vocês estão aí, a nova coordenação no caso. Como que a gente poderia deixar em boas mãos para o grupo não acabar, ou o grupo, porque a gente viu isso acontecer em outros grupos. Talvez a transição não tenha sido da melhor forma possível e acabou. Então, hoje o grupo vive, porque as pessoas vivem do JEDMAC. Então, a gente ficou tranquilo quanto a isso. Tem boas pessoas, as pessoas são de confiança absoluta. Então, o nosso legado, o que a gente queria, foi feito. E a gente tomou muito cuidado para fazer essa transição. E o futuro, a gente tem que evoluir em pesquisa. Isso é algo que é um ponto que a gente tem que evoluir em pesquisa. O professor Ramuno acabou de falar isso e a gente vai evoluir. A gente vai se preparar para isso. A gente quer chegar a ser o maior do Brasil, a gente tem que evoluir em pesquisa. Que aí a gente vai conseguir montar uma escola jurídica, uma base, uma quinzista de direito desportivo. E isso que a gente quer. E todo mundo quer isso também. Então, acho que a gente tá no bom caminho. E eu acho que se eu pudesse ser um pouco sonhador, eu, no futuro ali, eu digo no futuro, daqui uns 2, 3 anos, eu quero que o Jed seja campeão do SAM. É uma meta. Eu acho que Foi quase. essa não é a minha área, né? Essa área é mais de vocês ali, da parte de arbitragem. Pedro Rocco, do Arthur. Só que eu sei que a gente tem potencial. A gente foi a única faculdade aqui
da América Latina que conseguiu ir para as finais, né? Então Sim. já é um grande marco. Exato. Em quarto de 66 faculdades universais, assim. Tá vendo? Chupa a USP. Já é Tava um também. grande marco isso, e eu sou sonhador e eu quero que a gente seja campeão, tá? E eu não tô achando que é um sonho muito distante, não, Não sendo é. bem sincero, tá? Não é. A Só gente... um ponto aqui, alô, grandes marcas, grandes escritórios, patrocínio, pode vir. A gente tá precisando. Foi maravilhosa a experiência do Sam. Puxando, inclusive, um pouco para esse lado, o GED, ele dá essas oportunidades, né? Ele abre essas portas dentro e fora de campo, né? E o GED no mercado de trabalho também, né? Não é só uma aula não, né? Não é só um encontro na faculdade ali, sábado de manhã, 3 horinhas, vai embora. Não, o GED, ele vai muito além do seu sábado de manhã. A inserção do GED no mercado de trabalho, ela é absurda. Sim. E no mercado de trabalho, como a gente já citou, temos os diversos membros trabalhando efetivamente em direito esportivo, mas o que é muito legal é que a gente vê membros que saíram do GED como bacharéis em direito e hoje estão fazendo mestrados em direito desportivo ou já têm pós-graduação, como é o caso do Rucid, ou seja, o GED assumiu uma responsabilidade acadêmica numa área que ela é precária no Brasil. E até o Ramuno pode falar melhor que eu, mas a produção acadêmica de direito esportivo, ela sobe exponencialmente nos últimos anos. No Mackenzie, imagino que o GED tem algum efeito sobre isso. E também é uma responsabilidade nossa, pois nós seremos os futuros advogados esportistas, as próximas produções acadêmicas serão nossas, e a gente tomou uma proporção que é o que se sai do GED tem que ser algo muito bom, porque o mercado já espera isso da gente. Então, professor, se puder comentar como você vê a nossa evolução acadêmica nos últimos anos, no sentido de pesquisa, de trabalhos de TCC, ou até mesmo o que você espera ver nos próximos anos, se já tem temas que você acha que estão saturados, o que a gente pode desenvolver melhor? Eu sei a resposta dessa. Eu também sei. também, mas eu precisava perguntar. Desculpa, Ramuno, eu precisava perguntar. Pessoal, vamos pesquisar em direito desportivo, mas não vamos fazer nada de SAF, por favor, que SAF já tá bom. SAF já tá bom. O que eu percebo na posição de professor orientador de trabalho de conclusão de curso é um interesse exponencial por parte dos alunos em pesquisa envolvendo o direito desportivo, muito grande numa vertente de direito desportivo empresarial. Então a gente tem muitos temas interessantes. Eu acho que assim, a SAF é um tema interessante, mas tá um pouco demais. Mas quando você pega, por exemplo, insolvência de clubes de futebol, insolvência envolvendo SAF, recuperação judicial, execução centralizada também é um tema interessante. Quando você pega multi-club ownership é um tema interessante. A gente tem muitos temas interessantes que estão aparecendo. Governança no esporte. São temas interessantíssimos e cada vez maior interesse. Então, pesquisem em direito desportivo, que é uma das formas de conseguir. Você comentou de mercado de trabalho, vocês falam muito de mim, mas para mim também o GED já promoveu oportunidades interessantíssimas de trabalho. Eu já fui consultado mais de uma vez para aparecer em área de direito desportivo e governança do esporte, dentro da minha atuação na advocacia, por causa do GED, porque eu não construí carreira em direito desportivo quando estava na graduação, muito pelo contrário. Então, a oportunidade, ainda a gente tem um mercado que ele está engatinhando quando a gente compara com outras matérias mais consolidadas, mas é consequência. Primeiro a gente tem, sempre que a gente pega qualquer construção acadêmica de matéria como o direito desportivo, a gente sempre tem o mercado surgindo a necessidade, que está cada vez mais premente e clara. Ao mesmo tempo, primeiro eu tenho um caminho para cursos de livres e cursos de pós-graduação, lato sensu, porque as pessoas querem solucionar um problema, aí eu começo a ter desenvolvimento de pesquisa e depois acaba caindo para a graduação. Então, quem sabe, pensando em futuro, será que um dia a gente vai ter nas nossas diretrizes nacionais de currículo direito desportivo como matéria obrigatória da graduação em direito? Pode, às vezes, acontecer, mas isso é uma consequência. Necessidade de mercado, comprometimento profissional acadêmico na parte de pesquisa e extensão e costuma depois ir para o ensino. Então, pode ser o futuro, pode ser a importância para o mercado de trabalho, acho que tudo acaba casando muito bem. Acho que a área do direito esportivo, ela é mais do que... É como qualquer outra, a questão de você indicar alguém, né? Mas eu acho que no desportivo é um pouco a mais, entendeu? Porque
Sempre tem vaga, sempre vai ter lugar, só que é isso, a gente vê sempre as mesmas pessoas, porque é uma área muito minúscula. Então, sempre tem as mesmas pessoas, e aí eu digo que as mesmas pessoas estão envelhecendo. As mesmas pessoas daqui a uns anos, talvez elas já estejam aposentadas no sentido de querer dar aula, querer fomentar essas situações, porque as pessoas têm outras também, tem vida fora do direito desportivo. E aí eu acho que é nesse momento que o GED vai entrar, de já deixar as pessoas que saem da graduação com conhecimento em desportivo para poder se especializar e aí poder entrar mais facilmente no mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho ele existe, ele ainda é embrionário, sim, só que é aquela coisa, quando você entra, dificilmente você sai, porque você tem tanto conhecimento, e aí eu digo até para as pessoas não focarem só simplesmente no futebol, porque o mundo desportivo, tirando o futebol, é enorme, tá? Nesses tempos agora de CBRU, o conhecimento de COB é importante, o conhecimento de lei de incentivo ao esporte é importante. Então tem várias vertentes desportivas que a gente fala que é aquela matéria que você precisa ter um conhecimento um pouco de tudo, que você tem que também se preocupar, não somente... Porque é isso, infelizmente ou felizmente, quando a gente pensa em desportivo, a gente fala, quero ir pro futebol, né? Porque é onde vem o dinheiro, realmente, isso é verdade. Mas o mundo pós-futebol ali, o mundo tirando o futebol... É também uma situação que que dá uma certa curiosidade, tá? Principalmente essa questão do COB mesmo. Que tem um poder aquisitivo alto, que ajuda várias confederações, e aí você pergunta como que as confederações sobrevivem, e coisas desse tipo. Então essa questão também de governança, no sentido sem ser futebol, é interessante. E eu, particularmente, nunca tinha visto efetivamente isso até entrar na CBRU, né? Então é isso, se eu puder dar uma dica pro pessoal falar, eu não consigo... queria entrar na área e tudo mais, pensa fora da caixinha, pensa fora do futebol também. Vê as oportunidades que vão surgir. Não só em escritório, mas também em confederações, em federações, em clubes, etc. Esse tipo de situação. O GED é a categoria de base. A hora de todo mundo vai chegar. Porque, exatamente como você falou, as pessoas estão no mercado há muito tempo e às vezes não tem uma reposição. E o GED, as pessoas do GED são a reposição natural. Do GED e dos GEDs no geral, não só do GED Mackenzie. Então, a oportunidade, ela tá aí. Ela vai aparecer. E eu também queria pensar na perspectiva internacional. Acho que a gente está focando no mercado brasileiro. Tem muita coisa fora. O esporte fora é muito grande e tem muita oportunidade. A Europa está olhando para... A Europa, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu estão olhando para o esporte. Então, tudo que bater aqui vai bater no mundo inteiro. E vai bater no Brasil também. Então, isso vai criar novas oportunidades. Então, o estudo ele tem que olhar para os dois lados. Tanto que a parte nacional, é óbvio que é importante, mas eu acho que também a gente tem que focar muito na parte internacional. Pessoas que atuam no esporte têm que falar outros idiomas. Isso é algo que eu vejo assim que é muito importante. Então, uma dica para todo mundo que está estudando isso, estudem outros idiomas, porque isso vai ajudar para vocês na sua carreira. Mesmo se você for atuar no Brasil, isso vai te ajudar. Então é algo que eu tô vendo que o mercado tá crescendo, tá muito grande, e isso vai cair pra gente no Brasil também. E aí essa questão do idioma ainda, é óbvio, o inglês, pra você ter a base, mas se eu pudesse aconselhar, eu falaria inglês e mais outra, tá? E aí eu digo pra sair um pouquinho, assim, o espanhol pra mim é importante por conta do rugby ali e tal, mas a ideia também de fazer um italiano, um francês, um alemão... isso é um diferencial, assim, absurdo, tá? Tipo, te abre portas de uma maneira absurda. O inglês meio que hoje já é requisito mínimo ali, se você for pensar. O espanhol dá uma diferenciada, mas é uma questão também que, pelo menos aqui no Brasil, e a gente tem uma familiaridade maior com o espanhol. Mas uma pessoa que sabe um alemão, um francês, um italiano também, você já tem uma visibilidade maior para você falar, opa, que pode ser um bom caminho. Acaba saindo na frente, né? Bom, acho que essas dicas foram extremamente valiosas. Eu queria ter escutado isso há 2 anos atrás. Eu acho que teria pegado o caminho das pedras, assim.
E eu acho muito entusiasta isso do direito esportivo estar nascendo agora, justamente por isso, porque é um mercado que está em expansão, então tem espaço para todo mundo. Tá carente de pessoas, tem vagas, tem oportunidades. Então, quem tiver interesse, é uma área extremamente recomendada. E o GED está aqui para mostrar que é possível sim. Somos a categoria de base, somos um facilitador, somos a porta de entrada. Estamos aqui para isso, né? Acho que a primazia do GED é isso, tá aqui para ajudar e oferecer essas oportunidades. Bom, assina embaixo do que você falou, acho que o GED é isso, é um movimento de auxílio, a gente vai continuar prestando o nosso serviço sempre à comunidade, estudantes do Mackenzie, estudantes de outras faculdades, o GED sempre vai ser um pilar do conhecimento dessa área, podem ter certeza. E agora eu tenho que dar a notícia que ninguém gostaria de dar, mas temos que encaminhar para o nosso encerramento, até porque hoje é sábado, e por mais que todo mundo goste de direito desportivo, gostamos muito do sábado também, então eu gostaria de deixar a oportunidade para vocês fazerem comentários finais sobre o nosso projeto, avaliem o podcast se possível, avaliem como a gente pode melhorar, o que a gente pode seguir, e enfim, se despedir dos nossos ouvintes para que eu possa seguir com o encerramento depois. Então, se vocês puderem fazer essas últimas considerações. Bom, só acho que o projeto, cara, muito bom ver esse projeto sair do papel. Isso é algo que a gente queria lá no passado. Infelizmente, por conta de vários fatores como tempo e, enfim, trabalho, a gente não conseguiu tirar. Então, a nova coordenação, agradeço muito mesmo por conseguirem tirar isso do papel e colocar e vamos lá, vamos fazer acontecer. Agradeço ao Mackenzie por disponibilizar a Revista do Conhecimento. Muito obrigado por esse espaço. O estúdio é sensacional. E, enfim, continuem, olhem para o GED, pessoas de fora do mercado, pessoas que já estão consolidadas na área. Olhem para os grupos de estudos, olhem para o GED. As pessoas querem, as pessoas estão ali. Então, elas têm fome de conhecimento, de tudo. Então, valorizem isso. São os profissionais do futuro, são as pessoas que vão estar com vocês no trabalho, na vida acadêmica. Valorizem pesquisa. Então, quem quiser pesquisar, fale com a gente do GED, a gente vai ajudar vocês. A Mona tá aqui, eu tô aqui, o Gidão tá aqui, a gente ajuda vocês nisso. E, de novo, é um orgulho imenso ver esses 5 anos e eu acho que vida longa ao GED Max. É isso. Muito obrigado. Eu acho que primeiro eu vou agradecer aqui ao pessoal do estúdio e a Revista do Conhecimento aqui pela oportunidade. Esse realmente é um projeto que a gente está há muito tempo querendo introduzir e tirar ele do papel é um motivo também de orgulho. Acho que eu tenho muitos orgulhos aqui dentro do GED também. Bom, eu só tenho a agradecer a todo mundo, vocês da coordenação. Acho que, como um dos fundadores, é muito gratificante ver por onde a gente está indo, como a gente está se saindo. Esses 5 anos do GED me fizeram muita importância na minha carreira profissional, mas também na minha vida pessoal. Aqui eu tenho grandes amigos, assim, eu já era amigo do Gá antes disso, mas depois do GED, cara, é um dos meus maiores amigos, é um irmão para mim também. Mesmo lá em Portugal, e eu tô devendo uma visita para ele eu já falei que eu vou visitar esse cara. Mas é isso, assim, acho que vocês podem contar comigo também em tudo que vocês precisarem. Eu tô nesse meio agora, consegui, e se eu puder facilitar para que vocês entrem também, os membros, acho que é isso que eu vou fazer. Então, eu já dei um passinho ali de poder chamar alguém do GED para trabalhar diretamente comigo ali dentro da CBRU, e é isso, assim, acho que o futuro é simplesmente você abrir portas para as pessoas que você sabe que vão te ajudar, tá? Então é isso, o GED me ajudou, eu estou abrindo portas para as pessoas do GED, porque é feito dos alunos para os alunos. Eu acho que é isso o nosso principal ali, e eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, agradeço muito o convite por estar aqui. Contem comigo se vocês precisarem de mais alguma coisa, de vir aqui, ou de precisar de outra coisa, como a gente tem esse projetinho das aulas aí, né? E, bom, precisando só chamar, eu tô aqui pelo GED, eu vivo pelo GED, e eu só tenho a agradecer, gente, muito obrigado. Bom, queria agradecer o convite de vocês, agradecer a condução de vocês, foi muito bacana, agradecer o Núcleo do Conhecimento também por proporcionar a realização do podcast. Agradecer muito o Gá e o Rucide pelo que eles fizeram e fazem
pelo GED e colocar como mensagem, né? Constância e persistência, que no final o resultado vem. Então, super parabéns, gente, super obrigado. Bom, e a gente que agradece, acho que agora eu falo não só por nós dois, mas também pelo GED. Uma honra estar aqui com vocês nesse sábado de manhã. Revista do Conhecimento, muito, muito obrigada, de verdade. Viramos fãs. E bom, pessoal, fiquem ligados nas nossas redes sociais, teremos novos episódios com outros convidados. Nos sigam nas redes sociais, sigam o professor Ramuno, sigam o Cid, o Gá, sigam a revista também. Aproveitem essa oportunidade que vem muita novidade boa por aí. Obrigado, boa tarde a todos. Esse é o primeiro de muitos, né? Esse é o primeiro de muitos. Pessoal, não esqueçam que todos os contatos estão na descrição, todos os nossos arrobas estão aqui. Podem mandar mensagem, responderemos sempre. E estamos à disposição. Muito obrigada por terem nos assistido. Até, pessoal. Tchau, obrigada. gente.